muito bom dia. Está no ar aqui pela TV Minuano, canal 525 da Claro TV, o programa Fora da Área. Hoje, quarta-feira, dia 19 de novembro. Vamos juntos conferir os seguintes destaques da edição de hoje. Para selar a permanência, Grêmio recebe o Vasco de olho na reabilitação do campeonato. A cara do gauchão. Clubes anunciam renovações e novidades para 2026. Futebol gaúcho de luto. Morre Otacílio Gonçalves, ex-técnico da dupla Grenal. Estes e outros destaques você confere conosco a partir de agora aqui no programa Fora da Área. Você participa conosco nas nossas redes sociais, tem o meu Instagram pessoal, Flávio Fiorin, _jornalista. E também as redes sociais da nossa TV Minuano, o Instagram, o site e também o YouTube da emissora. Para você adicionar, compartilhar e deixar o seu like, o seu joinha e também deixar sua sugestão de pauta, enfim. Quanto mais pessoas compartilharem, mais pessoas terão a oportunidade de assistir à programação da nossa TV Minuano. E começamos destacando então o Campeonato Brasileiro da Série A. A 34ª rodada começa hoje para os clubes gaúchos. A partir das 9h30 da noite na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Vasco da Gama. Amanhã às 4 da tarde, Juventude e Cruzeiro no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. E às 9h30 da noite, na Arena Castelão e Fortaleza, Ceará e Internacional. O Grêmio enfrenta o Vasco logo mais na Arena, em busca da reabilitação no campeonato. Após 3 derrotas consecutivas, a equipe do técnico Mano Menezes busca recuperar o caminho das vitórias. E, diante do Vasco da Gama, tem este importante tabu. O Vasco não vence o Grêmio em Porto Alegre há 19 anos. Então, tem esta particularidade e também de nunca ter vencido o Grêmio em jogos na Arena. Até hoje foram 8 partidas e 8 vitórias do Grêmio diante do Vasco da Gama. Vamos analisar juntos a situação do Grêmio para esse enfrentamento contra o Vasco da Gama logo mais. Na tabela de classificação temos então o Grêmio na 14ª colocação, para ficar matematicamente fora da zona de rebaixamento. Apenas um pontinho falta ainda para o Grêmio. Se vencer, vai a 43 pontos e 11 vitórias. O problema é que o saldo do Grêmio é -8. Então ainda não alcançaria a primeira página, também porque o Atlético Mineiro tem 44. Então o Grêmio vencendo o Vasco no confronto direto, pularia hoje para a 11ª colocação, contando com o tropeço do Ceará amanhã diante do Corinthians, aliás, diante do Internacional, e também um tropeço do Corinthians. Então, na melhor das possibilidades, o Grêmio terminando na 11ª colocação. Em caso de empate, fica onde está, e caso venha a ser derrotado pelo Vasco, também poderá ficar onde está, mas aí vai depender do resultado do jogo do Internacional contra o Ceará em Fortaleza. O Gauchão 2026 já começou. Pelo menos aqui no programa Fora da Área, você acompanha todas as notícias, as informações, as novidades, as renovações das equipes que vão jogar a Série A em 2026. E começamos com o São José, que tem mais um reforço, na verdade renovou o contrato com a equipe. O Ângelo, lateral esquerdo, vai para a sua 2ª temporada no Zequinha. Até então, já disputou 17 jogos. O Guarani de Bagé tem como novidade o volante Paulinho, que tem 27 anos, atuou pelo Luverdense, Operário de Várzea Grande e, mais recentemente, esteve jogando a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Caxias. Novo Hamburgo também com novidade do seu elenco para a próxima temporada, na verdade, aí uma renovação de contrato. Trata-se do meia-atacante JV. Então, ele integra o grupo do técnico Rogério Zimmermann. O Avenida também segue com as suas novidades, o seu pacotão de reforços para o Campeonato Gaúcho. Ontem mostramos alguns nomes e hoje mais 2. O meio-campista Jonathan Machado, 32 anos, esteve no Avenida em 2023 e recentemente jogou a Série A2 do Campeonato Gaúcho pelo Passo Fundo. Outra cara nova no Avenida é o meio-campista Emerson Júnior, 28 anos. Ele que já atuou também pelo Volta Redonda e 2 equipes de Minas Gerais, o Aimorés e também
o Itaberito. Ainda novidades para 2026 no Ipiranga de Erechim. O atacante Marcelinho, 29 anos, já tem um currículo aí de rodagem pelo futebol brasileiro. Foz do Iguaçu, Londrina, Linense, Paysandu, o Guarani, o Aimorés e mais recentemente atuava pelo CSA de Alagoas. E ainda Guilherme Escuro, volante que chega para reforçar o São Luís de Juí, tem 31 anos, atuou no Campinense da Paraíba, no River do Piauí e estava no Joinville de Santa Catarina. Copa Rui Carlos Ostermann, alterações de horários nos jogos de ida da fase semifinal. A federação ontem à tarde homologou a alteração. Jogos que acontecem amanhã, no feriado, mas com novos horários. Aimoré e Pelotas no estádio Cristo Rei, às 5 da tarde. E também amanhã, mas às 4, se enfrentam Brasil e Gaúcho no estádio Bento Freitas, em Pelotas. Os jogos de volta, por enquanto mantidos para o mesmo horário das 3 horas no domingo. Pelotas e Aimoré na Boca do Lobo e Gaúcho e Brasil de Pelotas no estádio da Arena BH, lá em Passo Fundo. E um dos destaques da classificação do Periquito Gaúcho para a fase semifinal foi o atacante Emerson Tucão. Acho que o mais importante é a gente ter feito nosso papel e essa classificação coroada. Acho que nenhum clube é mais merecedor do que a gente, o tanto que a gente trabalha, o tanto que a gente se dedica para estar aqui, para passar por esse momento e ser coroado, que é o que a gente mais esperava, que era o que a gente queria, passar direto. Aí, o Emerson Tucão, né, atacante do Gaúcho, um dos responsáveis pela classificação para a fase semifinal. E a gurizada, a meninada do IGT, Instituto Geração Tricolor, fez uma visita às mosqueteiras que estão nos preparativos para a decisão do próximo domingo do Gauchão Feminino contra o Juventude. Confira. Vamos junto com a gente, no treino das mosqueteiras. Bora! Tudo bem? Gostei desse cabelo, é? Eu sou, como é que eu voltou? Agradeço. Eu nunca mais li pra essa camisa. Baita presente. Obrigado. Obrigada. Muito bem, voltamos agora a falar então de Grêmio e Vasco da Gama. Grêmio enfrenta logo mais a partir das 8h30 a equipe carioca, das 9h30 na Arena do Grêmio. E um personagem muito importante, tanto na história do Grêmio como também do Vasco, vai conversar conosco neste momento, o ex-goleiro Mazzaropi. Obrigado por ter aceito o nosso convite aí, Maza. Sucesso para você no seu trabalho aí. Antes de mais nada, né, daqui a pouco a gente vai falar mais, o que significou o Otacílio Gonçalves como treinador em sua carreira, Maza? Bom dia. Bom dia, Fiorim. Cara, o Otacílio é uma pessoa diferente, né, cara? E estamos todos nós sentidos com a passagem do nosso querido Chapinha. Aproveito aqui para mandar os meus sinceros sentimentos a Maria do Carmo, ao Lucas, ao Neto, a Paulinha, pessoas que eu tive o prazer de conviver por muitos anos e tê-los como membros da nossa família. O Otacílio é importante pela postura, pelo conhecimento, pelo legado que ele deixou para todos nós profissionais de futebol. Com a experiência, com a tranquilidade dele, né, sempre sorrindo, sempre alegre e muito confiante, né? Então, ele sempre nos deixou muito à vontade, né?
e mostrando os caminhos para o sucesso. E tive o privilégio de trabalhar com ele no Grêmio como atleta lá no Grêmio Show em 88, e depois fui membro da comissão técnica dele durante 2 anos lá no Japão, no Yokohama Clube. É isso aí. Voltando ao assunto Grêmio e Vasco, o que você lembra de grandes partidas? Você que esteve do lado do Vasco também, na década de 80, depois veio para o Grêmio, um confronto que o Grêmio precisa da recuperação no Campeonato Brasileiro, depois de 3 derrotas, diante da torcida. Qual o significado desse jogo aí, que já é não tem como não negar, é um clássico também do futebol brasileiro. As equipes já jogaram inúmeras decisões também, né? Sem dúvida, Fiori. Vasco e Grêmio, ela se confunde com a minha história, né, cara? Eu fui criado no Vasco da Gama, lá foram 15 anos, foram 5 anos na categoria de base e 10 anos na equipe profissional, onde desses 10 anos eu fui emprestado ao Grêmio em 83, durante 7 meses, e cheguei no Grêmio no momento épico da sua história, né? Onde o Grêmio conquistou a sua primeira Libertadores e o Mundial. E em 79 eu fui emprestado ao Curitiba, um passo pertencente ao Vasco da Gama. E a minha estreia como profissional foi justamente contra o Grêmio Futebol Porto Alegre. Nós vencemos no campeonato, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, em 75, em São Januário, nós vencemos por 2-1, ali foi minha estreia como profissional. Naquele ano eu tive a oportunidade no Vasco de fazer toda a primeira fase do Campeonato Brasileiro e ter sido escolhido a revelação do Campeonato Brasileiro. Então, são 2 clubes que têm um vínculo muito grande com a minha história. E no atual momento, quem está melhor? O Grêmio ou o Vasco? Claro que o Vasco tem uma pontuação melhor, mas o que se pode dizer desses 2 times? O Vasco, que esteve mal, né, no campeonato, agora deu uma descida, perdendo 3 partidas, exemplo do Grêmio. É um confronto que promete logo mais, né? Sem dúvida, e principalmente para o Grêmio, que o Grêmio precisa, né, dessa vitória, desses 3 pontos, né? Porque a coisa está muito, muito embolada, né? E o Grêmio precisa reconquistar o prazer de vencer, né? Mas, cara, eu vejo o Vasco hoje completamente diferente da minha época, né? O Vasco era muito mais forte naquela época, né? Hoje o Vasco atravessa momentos muito difíceis, né? Oscilando muito. O Grêmio, por sua vez, também não mantém uma regularidade, mas é um jogo que vai ser muito equilibrado e vai ser tomado por uma atenção muito grande de ambos os lados, porque os 2 necessitam do resultado positivo, né? E nós esperamos que seja um jogo limpo, um jogo disputado dentro da regra do jogo e que o Grêmio, principalmente, consiga a sua vitória, esses 3 pontos que são fundamentais para o Grêmio na noite de hoje. Verdade. E o Grêmio conquistando a vitória, já fica mais próximo da vaga na Copa Sul-Americana, né? Infelizmente não tem como chegar lá na pré-Libertadores, e o Vasco ainda tem uma ponta de esperança para chegar na vaga lá da Libertadores, até porque ainda está na disputa da Copa do Brasil também, né? Sim, o Vasco tem a Copa do Brasil ainda para disputar, né? Que é uma alternativa para chegar à Libertadores. O Grêmio, infelizmente, não consegue chegar na pré-Libertadores, mas tem todas as condições para chegar na Sul-Americana. E o Grêmio precisa desses 3 pontos para pensar em alguma coisa melhor. Até por uma tranquilidade maior também, em termos de classificação. Hoje, na sua opinião, você que também já foi treinador, Mano Menezes ou Fernando Diniz? Qual a melhor ideia de futebol, de conceito que você acompanha e qual deles está numa melhor fase atualmente? O futebol do Diniz é aquele futebol alegre, de toques curtos, né, de muita aproximação, né, até um jogo de risco, né?
Mas eu sou, cara, eu sou fã incondicional dos treinadores gaúchos, cara. Eu acho que treinadores gaúchos têm uma vantagem sobre alguns treinadores do sul do país. É importante. Para a gente questionar o goleiro Mazzaropi, que foi goleiro, nunca vai deixar de ser, marcou época como goleiro. Porque hoje, cada vez mais nas partidas, tanto do Brasil, no mundo inteiro, a gente vê cada vez mais erros de fundamentos dos goleiros, saindo em falso após a cobrança de escanteio, largando a bola nos pés do atacante, bem à frente dele para que ele possa concluir. Como é que você está analisando essa situação de muitas falhas dos goleiros, especificamente em jogos decisivos? Cara, é que você quer mudar um pouco o estilo do goleiro. Hoje você quer goleiro que é para jogar como líbero, né? Só que a cultura do futebol brasileiro é complicada, né? O torcedor não aceita muito isso, né? Isso é um processo que ainda vai levar um certo tempo para o torcedor entender e aceitar. A cobrança é muito grande, né? E eu sou daquela, sou da antiga. Eu acho que goleiro tem que defender, entendeu? Hoje, os goleiros brasileiros querem bater pênalti, querem bater falta. Isso aí tem os atacantes para fazer. A obrigação do goleiro é defender, né? E ontem, né, tivemos o encerramento da temporada da seleção brasileira, um empate com a Tunísia. Será que, você bem mesmo disse que é fã do trabalho incondicional dos treinadores gaúchos, mas será que não temos nenhum treinador brasileiro em condições de assumir a seleção brasileira, que tivemos que trazer um grande nome do exterior como é o Ancelotti? Cara, isso é muito complicado, né? Porque sabe o que acontece, Fiorinho? O futebol brasileiro, com todo respeito, eu não estou aqui fazendo crítica aos jogadores estrangeiros ou a treinador estrangeiro, porque assim, ó, o Ancelotti faz o que tem que ser feito no futebol. É o básico do futebol. O próprio Abel Ferreira, que para mim é o melhor treinador hoje no Brasil, né, que é português, ele entendeu o que é o futebol brasileiro. E o Ancelotti também está começando a entender isso. Né? Não é, se você vê a seleção brasileira hoje, não é nada diferente. É dentro de um padrão que ele sempre utilizou. Né? E agora, eu acho que o que estão querendo fazer é transformar o futebol brasileiro no futebol europeu. Eu acho que as coisas boas, elas são válidas. Né? Você pode recolher, né? Procurar aplicar, desde que você não fira a sua raiz. E nós estamos acabando com a identidade do futebol brasileiro. Hoje você vê a seleção brasileira, poucos jogadores que atuam no Brasil são convocados. A maioria está jogando na Europa, está no ritmo de jogo do europeu. Aí você vai pegar o treinador brasileiro aqui, que está acostumado a trabalhar aqui de uma maneira, e aí traz esses jogadores que estão lá fora aqui para colocar o conceito, é complicado, leva um certo tempo. Como é o jogador estrangeiro? Ele chega aqui, ele vai ter que fazer uma reciclagem, porque é diferente do futebol brasileiro. Ele tem a sua característica. E ele precisa do tempo de reciclagem. Né? Sim. Então, eu acho que você pode, sim, utilizar aquilo que é bom. Os treinadores estrangeiros que estão aqui também podem ser importantes e úteis, né? E trazer benefícios para os nossos treinadores também. Mas desde que você não fira a sua característica, a sua raiz. Né? É um aprendizado com eles também, não tenha dúvida disso. Mas você tem que utilizar dentro daquilo que é a sua característica. Verdade. Mazzaropi, obrigado por ter atendido a TV Minuano no programa Fora da Área. Sucesso, que temos um grande jogo logo mais e a gente volta a conversar aí oportunamente. Obrigado mesmo por ter nos atendido aí. Valeu, meu querido. Um grande abraço aí, que tenhamos de fato um grande jogo hoje e que o Grêmio consiga o seu resultado hoje, que é muito importante para
para o Grêmio. Obrigado, Mazzaropi, ex-goleiro do Grêmio, participando aqui conosco, claro. Também ex-goleiro, como ele bem mesmo disse, começou a sua carreira no Vasco da Gama. E o nosso futebol gaúcho e brasileiro está de luto, né? Ontem faleceu aos 85 anos aqui em Porto Alegre o Chapinha, o técnico Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, que fez excelentes trabalhos em suas passagens pelo Grêmio e também pelo Internacional. O Otacílio integrou a comissão técnica do Inter, que conquistou os títulos nacionais de 75, 76 e 79, e em 84 como técnico colorado. Foi campeão do Gauchão e, como bem mesmo disse há pouco o Mazzaropi, em 88, no time do Grêmio Show, foi o comandante da equipe. E um dos colegas que teve a oportunidade de trabalhar ao lado dele, na nossa equipe de esportes da Rádio Guaíba, foi hoje o jornalista da Rádio Grenal, Luiz Carlos Reck, que gentilmente nos deixou este depoimento. Amigo Fiorim, que baita equipe aquela que fizemos na Guaíba, né, Fiorim? Aquela foto que tiramos, acho que foi no Beira-Rio, campo suplementar ali, que eu publiquei ontem nas redes sociais. Pode usar aí também, mostrar aí a baita equipe que nós tínhamos. E nunca mais vai ter uma equipe assim. Nunca mais. Com 30 pessoas gabaritadas, todas. Naquela foto, né, tem a música, naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Agora estão faltando dois, Edgar e Otacílio, estavam juntos na pontinha da foto. O Otacílio era um irmão da gente, né? O Otacílio era um paizão da gente. O Otacílio era tudo de bom. Bom pai, bom preparador físico, bom técnico, bom marido, bom vivan. Triunfou no Grêmio, no Inter, na seleção junto com o Falcão, foram vice-campeões da Copa América, lá em 91, naquela friaca do Chile. Grêmio Show, Inter do Minelli, era ele que ficava no ouvido do Minelli, mexe aqui, mexe ali. O último dos sobreviventes daquela comissão técnica brilhante que encantou o mundo do Internacional. 75, 76, o Bi. Mas o Otacílio, acima de tudo, era uma figura da sociedade. O Rio Grande do Sul perdeu. O Palmeiras Parmalat começou com o Otacílio. O Otacílio é supra. Supra. Quanto trago na churrasquita, no barranco, contando histórias que produziam, histórias que eram vantagens para mim, para ele, para todos que estavam juntos. Muito triste, muito triste, muito triste. Há poucos dias, poucos meses, poucos anos, na pandemia, entrevistei o Cuca e perguntei quem foi o teu maior técnico. Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, da história. Botei o Chapinha. Estava na dúvida se estava bem ou não. E o Chapinha matou a pau. Falou muitíssimo bem. Categoria não se compra em farmácia. Vai com Deus, amigo Chapinha. Valeu, Fiorim. Você é o cara. Obrigado, Luiz Carlos Reck. E Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, o Chapinha, será eternamente lembrado pela sua competência, pela sua liderança, pelos títulos e também pelos amigos conquistados em mais de 2 décadas de serviços prestados ao futebol. Vá em paz, Otacílio Gonçalves da Silva Júnior. A gente se vê no próximo programa Fora da Área.